Eu nunca imaginei que depois de tantos anos servindo o meu país e dedicando praticamente toda a minha vida a um único projeto, eu seria tratado como lixo dentro da empresa que ajudei a colocar no mapa. O Sentinel não era só um sistema de cibersegurança, era parte de mim, de cada noite mal dormida, de cada escolha difícil que fiz desde que saí do exército. Eu coloquei nesse projeto tudo o que tinha, até mesmo a sanidade, porque eu acreditava que proteger a infraestrutura do meu país era mais importante do que qualquer outra coisa. Mas naquela manhã de terça-feira, às 8 em ponto, eu descobri da pior forma que dentro da Arite Defense Systems, lealdade não significava absolutamente nada. Eu cheguei no escritório acreditando que teria uma reunião com o Pentágono para discutir a renovação do contrato e a expansão do Sentinel. Eu estava nervoso, mas confiante, porque sabia que era um trabalho sólido, blindado contra qualquer tipo de ataque. Só que, em vez disso, fui chamado para a sala do Victor Castellano, o CEO, que começou a falar de um jeito estranho, tentando dourar a pílula. Em poucos minutos, ele me soltou a bomba. Queria que eu treinasse a sobrinha dele, Brianna, uma garota de 24 anos que vivia de postar vídeo dançando e fazendo review de maquiagem na internet, para assumir a operação do Sentinel. Eu juro que achei que fosse uma piada de mau gosto, mas quando vi que ele estava falando sério, senti um frio na espinha. Quando ele terminou de falar, eu fiquei alguns segundos em silêncio, tentando digerir. Eu sabia o tamanho da responsabilidade do Sentinel. Sabia que qualquer acesso errado poderia comprometer hospitais, redes de energia, até bases militares inteiras. E ele estava ali, na minha frente, achando que a solução mágica para reduzir custos e impressionar o conselho era colocar uma influenciadora digital sem nenhuma bagagem técnica para modernizar a imagem da empresa. Eu falei na lata: Victor, isso é insanidade. Não existe cenário em que eu vá colocar alguém despreparado para mexer com um sistema que lida com a segurança nacional. Ele ficou vermelho na hora, bateu a mão na mesa e disse que eu estava sendo resistente às mudanças, que o futuro era comunicação e imagem pública. Eu não aguentei. Respondi que segurança não era palco de circo e naquele instante eu soube que tinha assinado minha sentença. Foi questão de minutos até ele chamar o pessoal da segurança. Me levantaram da cadeira como se eu fosse um criminoso, me escoltaram para fora do prédio diante de todos, colegas olhando em silêncio, alguns com cara de pena, outros desviando o olhar para não se comprometer. Foram os minutos mais humilhantes da minha vida. O detalhe é que Victor não tinha a menor ideia do que eu já tinha feito meses antes. Desde que minha ex-esposa ficou doente e eu percebi que tudo que eu tinha estava em risco, comecei a proteger legalmente meu trabalho. Criei a Sullivan Technologies LLC em nome da minha mãe e registrei cada componente vital do Sentinel lá dentro. Oficialmente era a Arite quem tinha a vitrine, mas as entranhas, o coração do sistema estavam protegidos comigo. E mais, eu implementei em silêncio o que chamei de Protocolo Nível 17. Um mecanismo que fazia o Sentinel travar e exigir minha autenticação se meu vínculo com a empresa fosse encerrado sem a devida transferência de credenciais. Era meu seguro contra exatamente o que aconteceu naquele dia. Então, enquanto eu saía pela porta, sentindo a humilhação me queimar por dentro, uma parte de mim estava calma. Eu sabia que a corda ainda estava nas minhas mãos e que cedo ou tarde Victor ia descobrir isso da pior maneira possível. E confesso, essa pequena certeza foi o que me manteve de pé naquele momento em que parecia que o mundo inteiro estava desmoronando sobre mim. Algumas horas depois da minha demissão, eu estava em casa, ainda tentando processar tudo, quando recebi a primeira mensagem de um colega da Arite. Ele escreveu algo curto, mas direto. Jake, você precisa ligar a TV agora.
Liguei no mesmo instante e o noticiário estava cobrindo ao vivo a visita de generais do Pentágono à sede da empresa. Era a tal reunião que eu achei que teria participado se não tivesse sido chutado para fora. Victor estava lá, sorrindo nervoso, apresentando o Sentinel como se fosse a obra dele. E do lado dele estava a sobrinha, Brianna, com um tablet na mão, fingindo que entendia o que estava acontecendo. Eu já sabia que mais cedo ou mais tarde o nível 17 ia ser acionado, mas ver a cena em rede nacional foi surreal. Enquanto o CEO falava em inovação e juventude, a tela atrás dele começou a piscar. Apareceu a mensagem que eu mesmo programei: credenciais inválidas, autenticação exigida, Josh Sullivan. Eu quase não acreditei que estava acontecendo diante de tantos oficiais de alto escalão, jornalistas e, para completar, a tal sobrinha transmitindo tudo em uma live para milhares de seguidores dela. No começo, achei que Victor fosse conseguir contornar, talvez pedir uma pausa técnica, dar uma desculpa qualquer. Só que o protocolo nível 17 não foi feito para dar margem. Assim que as tentativas erradas de login começaram, o sistema entrou na contagem regressiva. 15 minutos para o desligamento total. Aquilo não era só um travamento, era o colapso de todo o Sentinel, com alertas piscando em vermelho em tempo real. Os generais começaram a trocar olhares tensos. Alguns se levantaram, outros pegaram o celular. O pânico ficou visível. Do outro lado da TV, eu quase podia sentir os suores correndo na testa do Victor. A cada minuto que passava, a sobrinha se atrapalhava mais ainda, tentando manter a transmissão e repetir frases prontas que claramente tinham sido enfiadas na cabeça dela minutos antes. Quando a contagem bateu em 0, o sistema apagou. Silêncio. O contrato bilionário que estava praticamente assinado morreu ali, diante de todos. Eu não vou mentir. Naquele momento, sentado no meu sofá, eu senti uma mistura de vingança e alívio. Pela primeira vez em anos, eu percebi que não era eu quem estava no chão. Era ele. No dia seguinte, meu telefone não parava de tocar. Primeiro foram colegas tentando entender se eu tinha algo a ver com o que aconteceu. Alguns perguntavam de maneira inocente, outros com aquela malícia de quem já desconfiava da verdade. Eu não respondia nada. Só dizia que não trabalhava mais na Arite e que não tinha detalhes. Depois começaram as ligações mais pesadas. Advogados da empresa, mensagens de números, desconhecidos, até gente do conselho querendo marcar reuniões emergenciais. O tom ia de ameaças veladas a pedidos desesperados. Jake, só você pode destravar isso. Eu sabia, mas não pretendia dar esse gostinho para Victor. A cada ligação, minha raiva só crescia. Eu lembrava da cena de ser escoltado como um criminoso, lembrava do olhar dos meus colegas me evitando no corredor e pensava: agora eles entendem o erro. Foi quando, no meio da enxurrada de ligações, recebi uma chamada vinda de um número oficial do Pentágono. Aí meu coração disparou de verdade. Não era mais apenas sobre orgulho ou vingança. Agora era o governo querendo respostas. E eu sabia que essa conversa poderia definir todo o meu futuro. Do outro lado da linha estava um coronel que se apresentou de forma seca e direta. Ele queria uma reunião presencial naquele mesmo dia, em uma base próxima. Fiquei gelado, porque mesmo tendo agido de forma estratégica para me proteger, eu sabia que tinha mexido em um vespeiro. Perigoso. Ainda assim aceitei. Ao chegar lá, fui colocado em uma sala fria, sem janelas, onde 3 oficiais me esperavam. Eles não perderam tempo. Queriam saber se o Sentinel estava sob controle e se havia risco de ataques externos enquanto o sistema permanecia travado. Expliquei que sim, o sistema estava travado, mas também blindado, sem chance de invasão. Só eu tinha a chave, e sem minha autenticação, ninguém conseguiria derrubar as defesas. Eu falava com segurança, mas por dentro estava tremendo.
Pensei que poderiam me prender ali mesmo por sabotagem. Mas, para minha surpresa, a reação foi outra. Eles estavam menos irritados comigo e muito mais revoltados com a Arite. Disseram que a empresa tinha feito um circo ridículo na frente de oficiais e que isso colocava em dúvida a seriedade da corporação inteira. Naquele momento percebi que eu não era o inimigo, eu era a única saída. Saí daquela base com a cabeça fervendo. Eu nunca tinha imaginado que, em menos de 24 horas, eu iria da humilhação de ser chutado para fora de uma empresa para estar sentado diante de oficiais do Pentágono, explicando como meu próprio sistema funcionava. A sensação era estranha. Parte de mim queria esfregar na cara de Victor que ele tinha perdido tudo, mas outra parte sabia que eu tinha um problema enorme nas mãos. Eu era o único que podia reativar o Sentinel, e isso me colocava em uma posição de poder, mas também de risco. Victor começou a me mandar mensagens diretas, dizendo que podia resolver tudo se eu aceitasse voltar, que as coisas tinham saído do controle e que ele me daria até uma porcentagem maior da empresa. Eu li e ri sozinho. Depois de tudo, ele ainda tinha a cara de pau de achar que eu cairia nessa conversa fiada. Para piorar, a sobrinha dele, a tal Brianna, começou a fazer stories tentando me atacar, dizendo que eu tinha sabotado a empresa porque estava com inveja da nova geração. Era patético, mas também perigoso, porque quanto mais ela falava, mais pessoas passavam a acreditar naquela narrativa distorcida. Enquanto a Arite afundava em crise, com as ações despencando e os jornais massacrando Victor pela vergonha pública, eu recebia cada vez mais convites para conversar com outras empresas de defesa. Foi nesse período que a Durham Strategic Partners entrou em contato. Eles tinham acompanhado o caos todo e, em vez de me ver como um problema, me enxergaram como uma oportunidade. Marcaram uma reunião discreta, sem pompa, em um escritório quase vazio. Mas a abordagem foi completamente diferente da que eu estava acostumado. Eles não pediram que eu entregasse o Sentinel, nem tentaram me seduzir com promessas vagas. O que eles disseram foi simples. Jake, você é o Sentinel. O sistema só existe porque você existe. Nós queremos você, não só o código. Essa frase me pegou de jeito. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava atrás do meu trabalho como produto, mas me reconhecia como parte fundamental dele. Saí daquela sala, sentindo que, talvez, só talvez, existisse uma forma de transformar toda a injustiça que eu tinha sofrido em algo maior. Algo que não dependesse de um CEO corrupto e da vaidade de uma sobrinha sem noção. Nos dias seguintes, comecei a trabalhar com a Durham Strategic Partners para planejar algo completamente novo. Era estranho, porque depois de anos cuidando do Sentinel dentro da Arite, agora eu precisava repensar tudo, mas dessa vez do zero, sem interferência de chefes que só queriam lucro. Cada decisão era minha. Desde a escolha da equipe, que precisava ser composta por veteranos e pessoas éticas, até os processos internos, garantindo que nada que pudesse comprometer a segurança nacional fosse colocado em risco. Passei horas revisitando códigos, protocolos, tudo como se estivesse reconstruindo o Sentinel em minha própria mente, antes de tocar qualquer linha de programação. A sensação era incrível, quase terapêutica. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava livre para decidir não só como proteger o país, mas também como proteger minha própria dignidade. E, para ser sincero, havia um prazer sutil em saber que Victor e toda a Arite estavam lutando sozinhos para tentar recuperar algo que nunca realmente possuíram. Enquanto isso, a Arite continuava no caos. Tentativas desesperadas de hackers estrangeiros falhavam miseravelmente, e os generais que assistiram àquela reunião do Pentágono começaram a fazer perguntas incômodas sobre a empresa. A mídia também não perdoava. Manchetes chamavam
Vitor de CEO do desastre e a sobrinha dele de influenciadora sem noção, tentando operar tecnologia militar. Eu acompanhava tudo de longe, sem sentir prazer excessivo, mas com uma estranha sensação de justiça. E no meio desse turbilhão, comecei a desenhar os planos da nova empresa, que mais tarde se tornaria a Sentinel Global Systems. Cada detalhe tinha que ser diferente da Arite, sem ganância desenfreada, sem decisões baseadas em aparência ou imagem pública. O foco seria proteger, não vender. A ética guiaria cada passo. E naquele momento, sentado sozinho no meu escritório improvisado em casa, percebi que estava escrevendo um capítulo que talvez meu filho lembraria com orgulho algum dia. Não era só sobre tecnologia, era sobre integridade, sobre provar que planejamento e coragem ainda podem transformar injustiça em oportunidade real. Montar a Sentinel Global Systems não foi simples. Não se tratava apenas de criar uma empresa, mas de montar uma equipe que realmente entendesse a responsabilidade que tínhamos nas mãos. Cada contratação era pensada com cuidado. Veteranos do Exército, especialistas em cibersegurança, engenheiros que conheciam cada detalhe de infraestrutura crítica. Eu não podia me dar ao luxo de confiar em gente que só queria um bom salário ou fama. Passávamos horas revisando protocolos, simulando ataques, ajustando cada linha de código. Cada reunião era intensa, porque todo mundo sabia que aquilo não era um experimento, era literalmente a proteção de vidas e sistemas estratégicos. E enquanto construíamos a empresa, acompanhava de longe o desastre da Arite. Os contratos caindo, investidores desesperados e a sobrinha de Victor ainda tentando manter alguma credibilidade nas redes sociais. Ver tudo isso me lembrava constantemente da importância do que estávamos fazendo. Eu sentia, de forma muito concreta, que estava transformando uma humilhação pessoal em algo muito maior. Com algumas semanas de operação, a Sentinel já mostrava resultados que surpreendiam até os mais céticos. Os testes de invasão, que antes pareciam impossíveis de simular, agora eram monitorados e repelidos em tempo real. E nenhum dado sensível estava vulnerável. Eu acompanhava cada detalhe, revendo relatórios e protocolos noite após noite, porque sabia que qualquer deslize seria crítico. Ao mesmo tempo, comecei a perceber que a reputação de Victor na Arite não tinha mais volta. Especialistas do setor e jornalistas continuavam expondo cada falha. E mesmo tentativas de retomar contratos bilionários não tinham sucesso. Era estranho ver como uma sequência de decisões erradas tinha levado aquela empresa à ruína, enquanto a nossa equipe, recém-formada, já começava a ganhar credibilidade. Havia uma sensação de justiça silenciosa, mas também um peso enorme, porque eu sabia que o trabalho nunca terminaria. Cada vitória era só uma parte do quebra-cabeça. Proteger o país exigia vigilância constante e eu estava disposto a carregar esse fardo. Com o passar dos meses, Sentinel Global Systems começou a ganhar mais do que reconhecimento técnico, conquistou confiança. Cada contrato fechado era uma prova de que ética e competência ainda importavam. E eu sentia uma satisfação silenciosa ao ver que tudo que Victor havia ridicularizado estava sendo feito da maneira correta. Cada reunião com clientes, sejam governamentais ou privados, mostrava que eles entendiam a diferença entre alguém que realmente cria e protege tecnologia crítica e alguém que só quer marketing. E ao mesmo tempo, eu me sentia mais tranquilo com minha vida pessoal. Minha mãe, que sempre acompanhou e ajudou na proteção legal do Sentinel, ficava orgulhosa sem precisar dizer muito, e meu filho adolescente finalmente via que planejamento e integridade podiam vencer arrogância e ganância. Eu ainda lembrava de cada detalhe daquela manhã de demissão, mas agora como um ponto de virada, algo que parecia o fim, mas foi o começo daquilo que realmente importava. Enquanto a Arite ainda lutava para
recuperar algum controle sobre o Sentinel, nós já estávamos criando novas funcionalidades, reforçando a segurança de redes hospitalares, bases militares e sistemas de energia. Cada atualização que implementávamos era um lembrete do que tinha acontecido. A importância de não confiar em decisões impulsivas de quem só busca lucro e poder. Eu monitorava pessoalmente cada teste, cada simulação de ataque. E mesmo quando estávamos cansados ou sob pressão, nunca permitíamos atalhos. A arrogância de Victor e a inexperiência da sobrinha dele tinham causado caos, mas também serviram como um alerta cruel. Qualquer descuido com segurança nacional tem consequências reais. Ver nossa equipe engajada, trabalhando com seriedade, era uma sensação completamente diferente do ambiente tóxico da Arit. E mais importante, eu sabia que a partir daquele momento ninguém poderia tirar de mim ou da minha equipe o controle sobre o que havíamos construído. Chegar ao ponto em que a Sentinel Global Systems operava com estabilidade e confiança não foi apenas técnico, foi também psicológico. Cada vez que lia notícias sobre a Arit afundando, sentia uma mistura de alívio e incredulidade. Victor tentava recuperar credibilidade, mas não havia mais truque de marketing que salvasse a imagem dele ou da sobrinha. E eu, sentado no meu novo escritório, observava tudo com uma sensação de justiça silenciosa. Não era vingança, era apenas consequência. Minha equipe trabalhava como uma máquina bem lubrificada, e cada membro sabendo exatamente o papel que tinha na proteção do sistema. E eu sabia que cada linha de código que revisitava, cada decisão tomada, cada teste de segurança bem-sucedido era uma prova de que eu não apenas tinha sobrevivido à humilhação, mas saíra mais forte e preparado para proteger algo que realmente importava. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim mudou. Eu não precisava mais provar nada para Victor ou para o conselho da Arit. As lições do passado, da demissão humilhante, da live constrangedora e da pressão do Pentágono agora serviam apenas como guia para que cada passo que eu desse fosse calculado e ético. A imprensa começou a destacar a Sentinel como referência em segurança cibernética, não só pelo sistema em si, mas pelo jeito que o projeto era gerido. A diferença era clara. Na Arit, tudo girava em torno de lucro e imagem. Na Sentinel, a prioridade era proteger pessoas, infraestrutura e princípios. E mesmo quando o mundo lá fora parecia continuar ignorando o que realmente importava, eu sabia que estávamos fazendo algo sólido, que ninguém poderia desestabilizar, porque agora a fundação era forte e a liderança responsável. Com o tempo, percebi que a sensação de vitória não vinha de humilhar Victor ou expor a incompetência da sobrinha dele, vinha da certeza de que eu tinha feito a coisa certa. Cada contrato que assinávamos com governos, hospitais ou empresas de energia era a prova de que nosso trabalho tinha propósito. Meu filho começava a entender que ética, planejamento e paciência podem transformar um momento de injustiça em oportunidade real. Eu ainda lembrava nitidamente daquele dia da demissão, da humilhação pública, mas agora via tudo como uma peça de um quebra-cabeça que me trouxe exatamente onde eu precisava estar. A Arit continuava em queda, e cada tentativa desesperada deles de retomar o controle do Sentinel era inútil. E a sensação de estar protegido legal e tecnicamente era indescritível. Finalmente, eu não era refém de nenhum CEO ganancioso ou conselho sem visão. E de repente, percebi como era diferente trabalhar sem medo. Eu não precisava mais ficar atento às voltas de Victor. Não precisava mais me preocupar com sabotagem interna, nem com decisões ridículas de quem confundia segurança nacional com marketing. Cada passo da Sentinel Global Systems era feito com consciência. Cada atualização testada, cada vulnerabilidade simulada e corrigida. A equipe estava alinhada,
e o sentimento de responsabilidade compartilhada transformava cada vitória em algo coletivo e não apenas pessoal. A empresa já não era apenas um projeto de tecnologia, era a materialização da minha dedicação, da minha ética e da minha visão. E no fundo, eu sabia que, apesar de tudo, aquela injustiça inicial tinha sido a faísca que me levou até esse ponto, me ensinando que preparo, paciência e coragem podem virar o jogo, mesmo quando parece que tudo está perdido. Com a Sentinel Global Systems operando plenamente, eu finalmente senti que podia respirar sem aquela tensão constante que me acompanhava desde o dia da demissão. Cada decisão, cada passo que dei para proteger o sistema, cada linha de código e cada protocolo implementado haviam valido a pena. Vitor e a Arit continuavam a se debater, mas para mim já não existia ressentimento ativo. Havia apenas a sensação de justiça natural, de que quem age de forma irresponsável e gananciosa colhe as consequências. Eu também sabia que, mesmo quando o mundo lá fora continuasse indiferente, o que criamos ali tinha valor real e duradouro. Minha família estava segura, minha mãe tranquila, e meu filho começava a enxergar exemplos de coragem, planejamento e integridade que iam muito além do que eu podia ensinar com palavras. Eu me sentia finalmente no controle da minha vida, sem precisar provar nada para ninguém, sabendo que tudo que construí tinha uma base sólida, ética e inabalável. Hoje, olhando para trás, consigo perceber o quanto aquele dia de demissão mudou tudo. Não foi apenas uma humilhação, foi o gatilho que me forçou a proteger minha obra e, ao mesmo tempo, a mim mesmo. O Sentinel continuou protegido. A Arit seguiu afundando em suas próprias falhas. E eu segui em frente com minha rotina, mas com a consciência de que o que aconteceu nunca será totalmente esquecível. Aprendi que planejamento, ética e coragem podem transformar uma injustiça em oportunidade, que às vezes a humilhação temporária pode se tornar a maior prova de força. E mesmo nos dias comuns, quando olho para minha equipe, para meu filho, para o que criamos e protegemos, sinto aquela pontada de lembrança do caos inicial, mas com um sorriso silencioso. A vida continua, mas aquela experiência permanece comigo. Uma marca que mudou tudo, sem precisar de retaliação forçada ou vingança explícita. Apenas aconteceu e foi suficiente para provar quem realmente tinha controle e caráter.